Agora está gravando. Bom, boa tarde aí oficialmente para todos. Vou dar a palavra aí ao Marcelo, que vai fazer a apresentação. Boa tarde, João. Obrigado, professor. Vou fazer o share da minha tela aqui, Certo. para a gente poder mostrar. Eu separei esse dos círculos gêmeos, que foi um dos mais bacanas que a gente fez durante o curso, e é com esse aqui que a gente vai fazer a apresentação. Eu fiz todos eles, né, que a gente tinha proposto, mas esse aqui me chamou bastante atenção. Eu comecei fazendo um segmento de reta B, logo em seguida eu marquei o ponto C, que é um ponto em qualquer posição do segmento AB, e fiz o ponto médio do segmento AC e o ponto médio do segmento AB, dando origem ao centro da circunferência D e o centro da circunferência E pelo ponto A e B, eu tracei uma semicircunferência que eu chamei de C. A partir disso, eu criei 3 retas perpendiculares, passando pelo ponto central da semicircunferência D, passando por O1, passando por C e passando por O2. Depois eu marquei os pontos de intersecção entre essas retas perpendiculares e a semicircunferência D e F e fiz a ligação entre o ponto E, O2, e no ponto C eu criei uma circunferência passando pela intersecção da semi-reta E-O2. A partir daí, eu criei mais 2 perpendiculares, passando pela intersecção dessa circunferência com centro em C e o segmento de reta AB, e com esse ponto eu criei essas 2 semicircunferências, as 2 semicircunferências que começam no ponto O2 e no ponto O1. A partir daí, eu tive os pontos K e L, que são o centro das 2 circunferências gêmeas que fazem a intersecção entre a circunferência externa C e a circunferência interna D e E. E a partir daí, eu fiz a reflexão dessa construção com relação ao segmento de reta AB, e eu obtive os círculos que são concêntricos nessa construção. Para qualquer ponto que eu determine, do ponto C ou do ponto B, ele sempre mantém a intersecção tanto com as circunferências internas como as circunferências externas. Muito bom. Tá perfeito. Só acho que ampliar um pouquinho a figura para que ocupe a maior parte da tela, não? Isso, ocupar mas tá ótimo. Muito bom. Algum outro comentário, alguma outra coisa que você queira añadir? Não, mas sempre foi aquilo que o senhor falou logo no início, né? O tempo para se chegar numa construção como essa aqui, passei aí, acho que para essa construção aqui, passei mais de 8 horas para tentar chegar nessa construção. Perfeito. Pessoal, alguma pergunta? Apresentação do Marcelo, relativa à apresentação do Marcelo? Algum comentário? Alguém quer se manifestar? Então, muito obrigado, Marcelo. Professor Uchoa,
Agora só é, quero apresentar. Acho que eu tinha bloqueado o seu telefone porque estava, mas deixa eu desbloquear esse. Eh, Professor Ochoa. Bom, mais alguém está com a apresentação pronta aí? Mais alguém quer apresentar? Pessoal, Professor, Camila, sim, boa boa tarde. noite. Boa Tudo tarde. bem? Tudo. Eu vi a apresentação do Marcelo e eu acho que a minha está errada, porque quando eu arrasto o botão, o ponto, né, das duas cordas ali, as circunferências elas dão os círculos eles ficam um pouco separados. A minha construção foi bem diferente da dele, eu acho que não sei, acho que está errada a minha. Não, mas pode apresentar, não importa. A gente que discute. Se quiser apresentar, pode apresentar essa mesma. Tá, mas deixa o professor o show apresentar, então depois eu mostro a minha. Ok, sem problema. Então, acho que você tem que sair do modo apresentação. Opa, boa tarde. Ok. O show vai em frente. Escuta aí? Sim, dá para ouvir. Pronto. Deixa eu ver aqui. Eu vou apresentar aquela curva dada pelo portão, né? Aquele problema lá é um portão de garagem representado pelo segmento AB. O ponto P move Certo. dentro do trilho vertical, OD. P e C são pontos médios de AB e BP, respectivamente. AB é igual a D, que é igual a 2, e CD é igual a BC. Ilustrar o problema no GeoGebra e determinar a curva descrita pelo ponto A. Tudo bem? Tudo. Bom, então eu vou começar aqui nessa parte de álgebra aqui, nessa janela de visualização. Deixa eu ver aqui. Pronto, eu vou considerando aqui um ponto O na origem, né? Depois eu tracei uma circunferência de centro na origem, de raio 2, tá? Considerei um ponto de interseção dessa circunferência com o eixo Y, o ponto A, o ponto D. Na verdade, o ponto A, como ele está lá embaixo, não me interessa. Realmente ele coloca os dois, eu só vou evidenciar o de cima, tá? O ponto 02. Depois, como vai ter uma tangente a essa circunferência lá em D, então, no GeoGebra, quando essa tangente acontece, ela quase que some. Então, por um milésimo, eu vou considerar um ponto D1, para essa tangente não sumir. Aí, depois, eu construí o segmento F, que vai de 0 até... do O até D, que é um segmento que mede 2 unidades de comprimento, 2 centímetros. Aí. Depois eu considerei o ponto médio, ponto P1. Na realidade, antes tem essa circunferência de raio de centro 0 e 1,99 e raio 0,999, né? Essa daqui. Pronto. Tá? E aí a gente tem um ponto de interseção, um ponto médio aí, ponto P1.
E aí eu vou ter esse segmento G, que é de D1 até P1, de medida 0,999. Tá? Depois eu fiz a interseção dele, de C com G, que é o ponto P, tá ali. Em seguida, eu tenho esse ponto, na verdade, tem uma circunferência, né? Uma circunferência entre P1 e D1, que é essa daí. Aí tem um ponto, na verdade, antes dele tem esse ponto aqui, que está entre P1 e D1. Ponto B. E aí eu construí essa circunferência que o centro dela é fixado em B1 e raio 2 centímetros. Na verdade, raio 0,5. 0,5. Então, ela está aqui nesse intervalo aí. Aí eu tracei uma mediatriz, a mediatriz entre B e D, aqui. Tracei essas interseções entre D e H. Mas, na verdade, o H é a mediatriz, né? Então, a interseção ali tem o ponto C1 e o ponto C. E aí tem uma reta, a reta que vai de C até B, que é essa reta que vai gerar o portão, né? A reta I. E aí tem esse círculo. Até esse círculo aqui, deixa eu ver. Pronto, está aqui a interseção desse círculo. Tem esse círculo de centro. Deixa eu aumentar aqui. De raio 2, né? Tá? Raio 2 e centro aqui em B. Depois eu construí esse segmento D1C. Tá aqui os pontos de interseção lá. Tem esse segmento D1 até C. Mas antes, peraí, deixa eu voltar aqui. Tem esse segmento aqui, que é exatamente o tamanho do portão, né? Tá? E aqui o J, que é aquele segmento ali. E aí, quando eu movo isso aqui, eu vou ter um portão, né? Mas deixa eu eliminar aqui algumas coisas. Não eliminar, é esconder, né? Deixa eu esconder aqui agora, para a gente ver só o que interessa. Deixa eu ver aqui, deixa eu tirar as circunferências. Vou tirar aqui as circunferências. Essa outra. Eu vou tirar aqui, cadê a outra circunferência? A reta. Não, essa aqui eu tiro também. Deixa eu ver essa reta aqui. Pronto. Essa outra circunferênciazinha. E aí eu tenho aqui, quando eu levanto aqui, deixa eu ver esse ponto, eu acho que eu acabei tirando esse ponto aqui, abaixo, é onde vai mostrar o rastro da curva gerada. Deixa eu ver aqui. Esse ponto. Pronto. Deixa eu tirar o C1 ali. E aí essa é a curva do portão.
Bom, não sei se isso aí vai ser uma parábola, né? Tem que mostrar se isso vai ser uma parte de uma parábola, né? Que está só no primeiro quadrante. Evidentemente que está ali o portão, ele faz essa curvatura aí. Se isso é uma parábola, a gente tem que mostrar a questão do foco, né? Uhum. Tá certo? Certo. Essa é a apresentação. Muito bom. Aí depois que você tira todos os artifícios da construção, aí fica bem melhor. E, bom, aí a dica seria tentar que você foi marcando e desmarcando lá no... A ideia é tentar fazer com controle deslizante para que Sim. fique mais limpo. Pois é, a minha dificuldade nesse passo a passo aí do controle deslizante ainda. Mas eu vou tentar Não, melhorar. mas tá ótimo. No final ficou bonito, ¿no? Ahí a mesma sugestão, ¿no? Tentar ampliar que a parte fundamental ocupe a tela toda, ¿no? Que fique grande na Vou dar hora uma da ampliada apresentação. aqui. Isso. Aí pode tirar o painel lateral também, ¿no? Quando depois no final. O painel que está na esquerda, a parte onde você marcava e O ponto desmarcava. C, No, no, puedo echar los elementos que ya estaban o esa parte de código da para esconder. Que fique só gráfico. No seu caso, você precisava usar, não? Mas sim. Deixa eu mudar aqui. não. Pô, A parte onde está a esquerda, na sua tela, à esquerda, que tenho reta, aqui, né? tudo isso dá para esconder. Tem uma barrinha aí no meio que você desloca e esconde esse pedaço. Isso mesmo. E esconde esse pedaço. Aqui? E aí a sua figura fica grande. Não, aí não. Tem uma barrinha vertical. Não, aí. Marca aí. Isso. Esse está escondendo aí. Isso dá para esconder completo, pronto. Agora dá para ampliar a figura para que fique grande, ¿no? Todo, mostrar o portão subindo e descendo. Deixa eu Isso. ver aqui a animação aqui. Ver se tem alguma animação para cá. Uhum. Tem que animar acho que é o ponto B. É o ponto B que tem que animar. Ah, é só o ponto B, é? O ponto, Sim. animar o ponto B. Ah, tá aqui. Sim. Bom. Ah, Agora foi. Muito bom. é isso aí. O caso extremo é isso. Aí dá Aí você para fala depois aqui, controlar né? o passo da animação, também dá para. Aí está o passo da animação. Pode pôr mais pontos que o ponto B mude em menos e assim dá para ver mais. Mas tá ótimo. Tá muito bom. Pessoal, perguntas, comentários? Então, esse foi o. Quer comentar algo extra, professor Uchoa? Então, muito obrigado pela apresentação. Tranquilo. Obrigado também, Juan. E a todos aí.
Bom, agora, Camila, sua vez. Oi. Deixa eu apresentar então aqui. Não foi, né? Ainda não. Acho que foi. Então, eu até dei uma olhadinha e eu acho que está certo, sim. Eu fiz porque quando... todo mundo está vendo, né? Tá dando para Sim. ver? Quando eu puxo esse ponto mais para o cantinho aqui, as circunferências, elas tangenciam a grande, né? E a menor ali, mas elas não... aí eu fiquei na dúvida, mas eu acho que está certo, né? Não, em todo momento, está certo, sim. É, Qual era a diferença do Marcelo? Ah, elas, então não, é que estava elas assim, têm que ser né? tangentes entre, não, elas têm que ser tangentes com a reta perpendicular, não entre elas. Ah, tá, Elas tá. têm que ser Então tangentes deve... com a reta perpendicular, ¿no? Entendi. Marcelo, quer comentar aí? Eu tenho que procurar a minha construção também, porque não me lembro direito. Então, eu até dei uma olhadinha agora lá, né, enquanto estava acontecendo a outra apresentação, e parece que é assim mesmo, né? Porque daí, quando o Marcelo apresentou a dele, ele apresentou assim, né? Daí eu pensei, nossa, mas as minhas, quando eu puxo para o cantinho, elas não ficam tão juntinhas, mas eu acho que tá certo, né? Elas são tangentes a essa perpendicular. Ah, tá. Então, a minha construção foi um pouquinho diferente da dele, né? Uhum. Primeiro eu iniciei com a vermelha, né, grandona. Depois eu passei as duas cordas aqui perpendiculares e fiz, né, o CE e o ED como diâmetro. E aí eu abri esse desafio, daí eu fiquei, não estava muito sabendo fazer, né? Daí eu fiquei uma semana pensando nele, assim, daí um dia eu peguei, abri e acabou dando certo. Aí por esse C aqui eu tracei uma tangente aqui, né? Peguei esse ponto. E aí, por esse ponto, pelo D, eu tracei uma semirreta DK aqui, né? E aí, esse ponto aqui, eu tracei uma perpendicular à corda ali, e aí que eu obtive o ponto T aqui, né? Que era o centro da primeira circunferência ali, né? E Uhum. aí, foi só repetir os mesmos passos para as demais, né? Aí, aqui de ser uma tangente, depois de D até o ponto que é tangente aqui, né, uma semirreta, aí eu obtive o ponto O aqui, perpendicular a ele, achei o ponto P. E aí eu fiz a segunda e eu fui por outro lado também, né, de D eu passei as duas tangentes aqui, e aí eu passei do centro, eu acho que eu esqueci de falar isso, né, do O1 ou M aqui, né, eu sabia que o centro estava nessa reta aqui, né, e aí eu estava com dificuldade de encontrar onde que ele estaria aqui, né? Mas daí depois deu certo. Aí, de C passando pelo ponto de tangência, obtive o R, e daí do R, uma perpendicular, obtive o centro. E aí, aí deu certo. Foi assim que... Mas deu trabalho, pensei bastante nele. Não, a ideia. Todo não tinha exercícios simples, não? Todos eram trabalhosos, não? Mas que bom que conseguiu, não? Não deu certinho. Muito bom. Algum outro comentário? Alguma outra. Não, eu queria falar que o curso foi muito bom para mim, que eu já mexia com GeoGebra, mas eu nunca tinha feito nenhum curso assim, e para mim ampliou um pouco, né, a minha ideia, porque eu nunca tinha pensado em fazer demonstração, ou fazendo passo a passo ali, e é um conteúdo que eu trabalho bastante também, né, então desde que eu iniciei o curso, eu já utilizei ele
nas minhas aulas e com certeza vou utilizar bastante. Que Eu legal. queria agradecer o professor, foi Você muito ministra bom para para mim. que grupo de estudantes? Que anos? Eu trabalho com ensino médio e licenciatura. E aí a licenciatura eu trabalho com geometria plana. E ali entra muito disso, né? Então tá, Muito bem. já vou usar bastante. Queria agradecer o professor, para mim foi muito rico. Eu queria ter me dedicado mais, mas não deu tempo, acabei Não, deixando mas 2 sem fazer. acho que o material fica disponível, mesmo que o curso termine, o material Aham. fica disponível aí para usar, por lo menos um ano fica aberto. Até o próximo edição Aham, tá bom. fica disponível por um ano, né? Tá. Muito bom. Algum comentário, pessoal? Alguém quer? Então, muito obrigado, Camila. Professor, tem uma ordem para apresentar? Não, quem se voluntaria Ah, tá. pode, é só essa hora. Então eu posso compartilhar a tela aqui? Claro. Hum, pronto. Dá de enxergar? Agora dá para ver. Tirar aqui. Bom, a minha construção foi na parte da física aqui. Eu montei a reflexão em espelho côncavo e aí coloquei os controles deslizantes para formar a imagem, né? Eu acho que é muito importante porque a gente otimiza muito tempo na sala de aula com GeoGebra, né? Ninguém precisa ficar mais desenhando espelhos e construindo imagens no quadro. Além de ser um complemento muito importante para a sala de aula, né? Assim, o ideal seria que a gente tivesse um manual com um experimento real de ótica geométrica e o GeoGebra viria a complementar isso, as duas coisas. Então, esse foi a simulação interativa, né? A gente tem um objeto aqui. Deixa eu esconder aqui. O objeto, ele situa-se a uma distância e a imagem vai sendo formada de cabeça para baixo aí, né? Até chegar próximo, quando está entre o foco e o vértice, nessa região aqui, a imagem passa a ser uma imagem virtual. E aí existe uma dificuldade com os alunos em perceber isso, né? Que legal. Essa foi a construção que eu tive. Eu estou tendo um trabalho bem grande para fazer isso, um produto educacional do Profmat. Minha ideia é... E aí tive outro trabalho também que foi... Peraí, aí você consegue mudar a parábola? É um espelho parabólico? O foco, eu consigo alterar o foco também, né? Tá, você pode... espelho parabólico ou espelho hiperbólico? Não entendi, professor. O espelho tem forma de parábola. Isso. Tá. Ele é um espelho côncavo, né? E aí aqui, durante a construção, eu encontrei... É uma circunferência ou uma parábola? É uma circunferência, professor. É uma circunferência. Isso, e eu acredito que é por isso que deu essa diferença aqui, né? Porque existe um limite ali para que a equação dos pontos conjugados seja válida. E aí isso aqui, a curvatura seja até 20 graus, né? Certo. Porque senão, quando a gente aproxima o objeto, por exemplo, se o objeto estiver exatamente no centro de curvatura, que é a origem, meu Deus, que dificuldade. Tá. Nesse caso aqui, nós temos o objeto e imagem do mesmo tamanho.
mas se for levar ao pé da letra, a imagem acaba sendo menor, né? Ele tiraria essa diferença, e eu encontrei esse problema na construção, mas aí consegui corrigir. Aí tem outra, consegui montar outro, deixa eu abrir aqui, aqui. Opa, vou descartar aqui. Ah, tá, essa daqui é a câmera escura. Aqui, basicamente, dá para mostrar a semelhança, né, entre os triângulos e o ângulo aqui. Formação de imagem, a imagem fica invertida em relação ao objeto. E aí é claro que a gente não leva em consideração aqui o tamanho do orifício, né? A questão de a imagem ser mais nítida ou não. Aí isso daí ficaria a critério do experimento real, né? E, o GeoGebra viria a complementar essa experimentação para ficar mais ilustrativo e que a gente conseguisse trabalhar com a matemática ali, observando os raios notáveis para a construção. E por enquanto eu consegui fazer esses dois aí que deram bastante trabalho. Muito bom. Aí, não tem sentido mostrar tantas casas decimais. Aí você está mostrando o ângulo, não? O ângulo, mas eu também... Aí pode pedir para mostrar só 2 casas decimais em configurações. Você define o... deixa eu ver onde que está. Tem algum lugar por aí que define o número de casas decimais. E aí não... só um comentário, não? Para alguma coisa. Eu também não encontrei isso. Encontrei. Ela está por no está en programación, clique en programación, a ver. En algún lugar por ahí está el número de casas decimales. Você consigue definir el número de casas decimales con que você quer que apareça con números. Y ahí, ahora no me lembro exactamente, pero está en algún lugar por ahí. Va a clicar por ahí, y va a descubrir que da para definir acho que tem que na rodinha, clicando na rodinha. Bem à direita, a barra vertical à direita. Barra vertical à direita? Isso, na rodinha. Acima daquele quadrado que você tinha o cursor. Aqui? Por aqui? Não. A barra vertical à direita. Aqui? Nessa região? Mais à direita. Aqui. Isso, aí. Tá. Nas configurações. Tá. Aí, define uma casa decimal, por exemplo. E aí não fica esse número com um monte de dígitos. Pronto. Isso, fica mais limpa a construção, né? Beleza, pronto, então. Então é isso, esse daí foi o meu trabalho, por enquanto. Muito bom. Algum comentário? Alguém quer comentar para o Renan? Renan, quer comentar mais alguma coisa? Não, eu estou aproveitando o curso. Muito bom. Muito obrigado, então. Valeu. Boa sorte aí no seu mestrado, no Obrigado. seu Profimate. Pessoal, quem mais quer apresentar? Quem mais quer comentar? João, Barner, Elci Marcos. Certo. Então, hoje era só para isso, para que vocês se apresentassem. Marcelo, quer apresentar mais alguma coisa? Você que fez todos os desafios, se quiser mais apresentar outra vez. Se alguém quiser repetir, pode repetir. Se quiser, apresento o Ptolomeu, o último. Pode ser, vai lá. Vamos abrir aqui, então. Só para... Esse também, porque deu, acho que para quem chegou aqui, né?
Meu Deus. Opa. Esse aqui era para provar o teorema de Cassey e de Ptolomeu, né? Primeiro eu provei o teorema de Ptolomeu, que a multiplicação entre as duas arestas do quadrilátero P1, P2, P3, P4 mais P1, P4, P2, P3 era igual a as duas diagonais P1, P3, P2, P4. Eu consegui provar isso aqui e era todo para qualquer valor ele se mantém igual. E depois eu provei o teorema de Cassey, Q1, Q2 igual a P1, P2 multiplicado pela diferença dos raios, né, entre as circunferências. Esse aqui dá um pouco mais de trabalho, porque eu tive dificuldade para conseguir colocar o P1, P2. Ficavam alguns centésimos de diferença na circunferência, mas depois eu consegui acertar. Eu fiz esse aqui e no final cheguei a aprovar todos eles, né? Aqui está aprovado só para T1, T2, só para essa segmento de reta aqui, mas eu também provei para T1, T4, T2, T3 e para todos eles. Essa é uma construção extremamente complicada, né? Isso aqui com mais de 10 horas está aqui para fazer essa construção bastante complicada essa daqui. Uhum. E tem problemas bonitos porque quando utilizam Olimpíadas, o teorema com a circunferência grande e as quatro tangentes, ¿no? En principio, las tangentes no precisan ser solo internas, puede ser, las circunferencias pueden ser tangentes externamente. Y más en los casos particulares, cuando en lugar de tener cuatro circunferencias, tengo una circunferencia y 3 puntos, por ejemplo. Esos puntos son considerados como circunferencias. Y da para aplicar ese teorema de Cassey. Y ten casos bonitos que son casos particulares de ese teorema y es bien interesante. Es difícil construir esa figura, es ultra difícil, ¿no? Parabéns por ter conseguido. Obrigado, professor. Foi o curso que deu para a gente a oportunidade de fazer. Muito bom. Pessoal, mais alguém quer repetir? Quer apresentar de novo? Ou apresentar pela primeira vez? Então, agradeço mais uma vez e aí eu mando e-mail avisando aí da segunda parte. Aí, gente, quem quiser, a gente se encontra de novo em setembro. Vai ser a segunda parte por aí. Obrigado pela participação a todos. Obrigado, professor. Acho que eu vou pedir para parar de gravar.